Esse início de trabalho, sou muito grato assim à presença de todos os senhores, porque quem trabalha sabe assim que precisa das pessoas. Então o trabalho vai fluindo porque tem as pessoas. Então o meu agradecimento assim é a presença de todos os senhores e de todos aqueles que estão participando. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Destino. Destino é bem importante assim, porque toda época nós ouvimos falar do destino. E só que nós não trabalhamos no destino, não trabalhamos na sequência da nossa vida. Não trabalhamos um período mais longo, um pouco, de fazendo uma observação. A gente vai observando assim, que toda época foi assim. Os pais só querem que os filhos tenham cultura escolar. E é bem interessante, porque a cultura escolar, ela dá uma finalidade para fazer determinadas profissões, mas para a vida interna da pessoa, não temos tradição de ter uma cultura. E o que vale para a pessoa é a vida interna dela. Então o destino, teríamos que estar trabalhando na nossa vida interna. E é muito importante assim a pessoa ir observando que o destino, ele não está preso ao nosso corpo físico. O nosso corpo físico é uma consequência. E essa consequência é bem importante assim a gente ir observando assim, que não está relacionado à norma do tempo e do espaço. Quando cada um de nós tem uma ponderação e começa a fazer uma reflexão sobre a vida que está tendo, a pessoa, ou ela fica enraivecida, ou ela necessita de tomar um entorpecente, ou ela fica grata, de vendo assim, que se fosse para ela ir traçando o seu destino, ela não teria como traçá-lo melhor do que está acontecendo no momento. A falta de sinceridade conosco, porque nós aparentamos que somos sinceros. E é bem interessante, porque muitas vezes a gente percebe que o outro não está sendo sincero, mas a gente aceita. Porque nós queremos também transmitir essa falta de sinceridade para os nossos semelhantes. Então, na consequência, é o destino. Então, o que acontece? Os fios que nós vamos entrelaçando, fica bem fácil assim a gente observar os entrelaçamentos dos fios. Então, é bem importante, a gente pode observar assim, que a gente não vê os fios, mas a gente sabe que esses fios existem, porque se a gente olha para uma pessoa que está indo do lado de lá da rua, mais distante um pouco, começa a olhar firme para aquela pessoa olha em direção para aquele que está olhando para ele. Então teve que ter fios para que puxasse a pessoa de volta. Isso é físico. Então os fios do destino nós não vemos, mas eles estão aí conosco provando. E fica bem fácil assim da gente ir observando esses fios. A ligação com filhos pequenos que está na moradia, o jeito que o filho está fazendo. E anteriormente era mais presente esses fios de firmeza, de segurança. Então o olhar era suficiente para que o filho ficasse numa postura. Aquele empregador, aquela mãe, o jeito. Então o que acontece? São os fios, são o destino. Então nós tínhamos que nos encontrarmos numa condição de viver para a nossa vida interna, para que o nosso corpo de matéria grosseira não tivesse as consequências, ou viesse ter os benefícios, pelo comportamento que nós estamos tendo de dentro de nós. E é bem importante assim, nós fazendo um trabalho de observar assim, num documentário que a gente vê num aparelho de TV, então aquela família que ficou prejudicada, ela fala assim que quer a justiça. Então o que acontece? Aquele que passou pela situação
ela vê que, a família vê que aquele ficou prejudicado. Então ela quer que aquele que o prejudicou sofra a consequência. E a gente sabe que sofre a consequência, mas nós também não fazemos um trabalho de ver por que aquele machucou. O jeito que ele estava tecendo os fios que possibilitou que isso acontecesse. E é bem importante, porque se a família fala que quer a justiça, então quer dizer assim, da agora para frente queremos a justiça. Mas aquele que recebeu a consequência, o período anterior, o que ele estava tecendo. A justiça aconteceu com esse também. E a gente vai observando assim, que quando acontecem coisas boas, a gente fica muito feliz. Quer dizer, mas aquele que recebeu as coisas boas, ele também não fez um trabalho de ir observando o período anterior, que ele teve um plantio diferente, de maneira de ser, de nobreza, de polidez, de compreender a situação em que se encontra, de ter tido um posicionamento correto com um colega, com um filho, no ambiente de trabalho. Então, a pessoa viu a consequência do benefício bom. Então, teríamos que estar sempre trabalhando conosco, de ir vendo como é que nós estamos plantando. E é bom a gente ir observando assim que o destino, ele vem trazendo as consequências para aquele que vem plantando. Consequências sofridas e consequências boas. Então é da responsabilidade individual. E é bom a gente ir observando assim, que nós temos a participação na nossa vida. E essa participação é todo um instante. Então muitos acham assim que nós não temos livre-arbítrio. Precisamos de entender a palavra, o livre-arbítrio é antes. Porque se eu estou fazendo um preparado e vou colocar um tanto de sal, então é antes que eu tenho que ver o tanto certo de sal. Porque depois que aquele preparado ficou pronto, a consequência do tanto certo e do tanto que não foi certo. E é bom a gente ir observando assim, que mais anteriormente a gente via assim, uma pessoa que queria fazer um preparado, então depois ele passava por uma avaliação. Ficou muito sal, ficou pouco sal, ficou muito cozido, não ficou bom. Então o que acontece? Para aquele preparado nós sabemos fazer avaliação, mas para a nossa vida, de consequências. E é bem importante assim, cada um ter esse cuidado na vida, da consequência. E trabalhar. E é bom a pessoa ir lembrando assim que trabalhar sozinho, a pessoa não dá conta. Trabalhar com ela mesma, porque nós temos uma maneira de nos enrolarmos. E a gente vai se enrolando, né? Com o jeito que a gente pensa, com a maneira que a gente justifica. Mas então a pessoa tem que ter o auxílio do livro Na Luz da Verdade. É bem importante assim a gente saber que a gente tem o centro intelectual, o centro instintivo, que trabalha junto com o centro motor, e temos o centro sexual. Então, com o centro intelectual, a gente arruma a maneira das justificativas, de achar isso, de achar aquilo. Mas com o centro instintivo, que ele é comandado pelo espírito, porque a pessoa acha assim que a palavra espírito está ligada a alguma religião. Não está ligada à religião. O que faz o ser humano é o espírito, porque nós temos o corpo de matéria grosseira e temos a alma, e que também pode ser denominada de corpo astral. Isso fica bem fácil assim da gente observar que todas as pessoas respeitam essa alma, porque é comum quando um parente, um ascendente mais envelhecido, desliga do corpo de matéria grosseira, fazem
oferendas, referências, vão a cultos para a alma daquela pessoa. Então a alma existe. Mas o que faz todo esse trabalho dentro do corpo humano é o espírito que movimenta, que dá vida, que vivifica. Então o espírito, ele é bem importante assim. A gente tem que lembrar que ele vem de uma condição superior, de uma pureza. Então, através das nossas vidas, nós vamos criando máculas. Então, quando fala que a pessoa não tem destino, não tem livre-arbítrio, é justamente isso, porque nós não percebemos mais os nossos atos. Nós não percebemos mais como nós estamos levando a vida. Nós não percebemos se aquilo que eu vou comer vai fazer bem para o meu corpo. Se aquilo que eu estou pretendendo fazer uma aquisição ou fazer um passeio, se vai ser bom para o meu corpo. A gente sabe assim que muitas vezes a pessoa vai fazer um passeio e gasta muitas horas para realizar aquele passeio que ela pensou que fosse realizar em poucos minutos. Então é um transtorno na vida daqueles. Quer dizer, para o seu corpo físico, desse que fez esse passeio, possivelmente não foi bom. Então tem as consequências. Então o destino, a pessoa tem que lembrar assim, que nós temos a capacidade de ver antes. E a gente vai observando assim, que anteriormente, e que existe ainda nas localidades mais longínquas, os cachorros na rua. E as crianças, os meninos ali, de uma maneira geral, jogam pedra no cachorro. Então o cachorro já está acostumado com o ato do abaixar daquela criança. Então o que acontece? Ele sai correndo. Mas se um adulto abaixou para amarrar o sapato, o cachorro sai correndo a mesma coisa, ele não tem dúvida. Então ele trabalha antes de acontecer. Nós não percebemos aquilo que nós estamos sentindo. Então nós estamos sempre trabalhando, arrumando o ontem. A fala que não foi falada direito, o jeito de comportar, o jeito de atuar. Então a gente está sempre procurando ver se arruma o ontem, mas a gente esquece do hoje. E é bem importante assim, a gente ir observando quando fala-se que viver o presente, é perceber como nós nos encontramos no momento. Com essa percepção, a gente vai caminhando mais facilmente para a vida. O ontem, ele pode ter sido bom ou trabalhoso ou muito dificultoso, mas acontece o seguinte, se a gente começa a trabalhar da agora para frente, vai ficando mais fácil arrumar o ontem. Então nós não tínhamos que preocupar com o ontem. Nós sabemos assim que vamos colher do ontem. Mas nós sabemos também que se nós melhorarmos, as consequências do ontem vêm até nós. E essas consequências vêm independente da pessoa. Então essa consequência pode vir do jeito que foi plantada no período anterior, mas como a pessoa teve uma mudança dentro dela para melhor, essa consequência pode acontecer de vir até a pessoa e resvalar no seu corpo e não penetrar. Mas pode acontecer de penetrar. Então, naquele preparado que a pessoa errou e vem um experiente e ele sabe que se colocar mais um ingrediente ou mais um pouco de água, vai melhorar. Não vai ficar bom, mas vai melhorar. Então o que acontece? Quando as consequências do destino vêm até nós, então nós deixamos o nosso ontem e agora nós estamos caminhando para frente com melhores pensamentos, melhora de ser, melhora de maneira de ser. Então o que acontece? Essa consequência entra dentro da gente, ela entra naquela condição de não ter material dentro de nós para ela atuar. E a atuação a gente sabe que existe, de muitas maneiras. A pessoa tropeça, a pessoa machuca o dedo na porta. Então tem muitas consequências.
E também tem muitas consequências que a gente vê que a gente recebeu um auxílio. E é bem importante assim, quando a pessoa está trabalhando, mas com ela, as consequências acontecem, dentro dela ela está em paz e ela vê a solução para aquilo que está acontecendo. Solução nobre. Então o destino é assim. Quer dizer que não adianta a gente pensar assim que porque ontem, porque quando eu era jovem, não adianta. Eu tenho que trabalhar da agora para frente para ter essa condição interna dentro de mim. E tem uma referência muito importante assim, de a pessoa, no trabalho dela, ela atuava de maneira muito ruim para aqueles que trabalhavam com ela, depois ela teve a mudança. A consequência, ela ter que colher daquilo que ela plantou, está em ela pegar aqueles afazeres que ela tem uma pessoa para fazer, agora ela pega aqueles afazeres e faz, mostrando para a pessoa como é que ela quer que executa aquela função. Só o ato dela fazer, mostrando, já teve o resgate. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando. Então nós temos que ter a força do livro Na Luz da Verdade para que nós tenhamos a capacidade de mudar o nível. A mudança de nível a gente sabe que é verdadeira. A gente observa a mudança de nível somente nas criancinhas, no gerente, no diretor, no dono daquela empresa. Então a gente vê que tem diferença de nível. Então nas criancinhas a gente vê que ela cresceu, mas ela aprendeu a falar, ela aprendeu a escrever, agora ela sabe fazer mais coisas, porque aquele ambiente de ensino mudou ela de nível. Então quer dizer assim, tem nível, porque aquela que encontrava hoje numa condição que anteriormente estava naquele nível anterior, ela mudou, porque senão aquele ambiente de ensino, as crianças desaparecem, porque os pais percebem que não está tendo nenhum aproveitamento o filho dele ir naquele ambiente de ensino. Então eles procuram qualificar aquelas crianças. Então o que acontece? Tem nível. Nós temos que lembrarmos que agora aquelas crianças somos nós. Então o nível que eu me encontro, a facilidade que eu tenho para desempenhar determinadas funções. Aquele outro tem outra facilidade. Então, a nossa vida teria que ser assim, esse trabalho. E é bem importante cada um ir observando que essa referência já se encontra no terceiro mandamento, como o dia do Senhor, para a pessoa fazer uma reflexão de como ela está caminhando. Porque nós vemos as criancinhas que chegam nessa terra com uma força. E essa força, todos nós sabemos que é verdadeira. Porque ela faz o som de hora de nascida e o adulto fala, traz ela para mim, precisa de mudar ela de posição, precisa de ver se ela precisa disso ou daquilo. Ele providencia. Então, e a gente vai observando aquela criancinha, ela tem irmãos maiores e os irmãos já estão mais qualificados ali, com o centro motor, com mais habilidade, e ela procura desenvolver a capacidade dela para acompanhar aqueles maiores. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então quer dizer assim, para nós melhorarmos o nosso destino, nós temos que fazer esse trabalho dentro de nós, de ir percebendo o grau que eu me encontro. Eu tenho um nível, como é que eu posso melhorar esse nível? Eu tenho que lembrar assim, que tem muitas pessoas que têm facilidade para falar. Então ele vê o defeito de todos, e ele fala do defeito de todos. Mas se nós observarmos, o mais importante e o mais difícil que existe para cada um de nós é o centro motor. As habilidades para trabalharmos com as mãos, com os dedos. Isso é físico. Então quer dizer que aquele que fala, ele está no intelecto. O intelecto, a atuação dele é uma atuação muito lenta, porque vem pelos pensamentos. Então a pessoa agora colocou o dedo na chapa quente. Então, pelo intelecto, ela vai pensando que meu dedo vai queimar, e eu preciso então tirar o dedo. O dedo já queimou. Com o centro instintivo, motor, a rapidez que tira aquele dedo daquela chapa quente.
Então o centro motor é o centro mais difícil de trabalhar. Por isso que nós precisamos da ajuda do livro Na Luz da Verdade, para o nosso espírito atuar. Então atua na maneira de sobreviver. Então nós não ficamos bloqueados. Então o destino, a pessoa tem que lembrar assim, que tem que trabalhar com o centro instintivo, é com o instinto. O instinto é aquela condição daquele cachorro que não esperou para verificar se aquele homem ia pegar uma pedra ou amarrar o sapato. E que a pessoa colocou o dedo na chapa quente, ela nem pensou. Ela tirou o dedo com uma velocidade que não teria como fazer aquela condição. Aquela criança que joga pedra e que gosta de jogar pedra naquela árvore ou naquele portão, ele marca e ele acerta onde ele marcou para jogar aquela pedra. É um instinto, é uma norma de tempo diferente. Isso é cada um é que tem que observar assim, que essas qualidades nós temos que trazer para a nossa vida diária, para que nós tenhamos a condição de melhorar o nosso destino. Nós tínhamos que lembrarmos assim de como éramos capacitados no período de formação, nas coragens, na maneira de uma aceitação, porque tem muitas coisas que a gente precisa de aceitar. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então, nessas aceitações, qual é o procedimento que precisamos de ter? Então, se uma pessoa quer ser bem-sucedida, é agora que ela tem que começar. Então, e ela tem que começar com ela. A vida é assim. Porque é comum ouvir de uma ou de outra pessoa sempre falando assim que se ela tivesse, se ela pudesse. Mas aqueles que são bem-sucedidos, no caso da profissão, eles começaram com o que eles tinham, e o que eles tinham era ele. Então o destino, a pessoa tem que lembrar assim, é um instante, é agora que tem que ser trabalhado. E temos que trabalhar de uma maneira que os fios que nós já lançamos no universo, eles voltam para nós, e que não está relacionado a tempo e espaço. E é bem importante assim, porque se a pessoa envelheceu e agora encontra-se sem saúde, nós temos que lembrarmos assim, que tivemos a vida inteira para fazer esse trabalho do terceiro mandamento. Não fizemos, mas agora tem possibilidade de ser feito com uma bondade interna. A bondade interna, precisamos de lembrar assim, que aquele que tem um animal e quer que aquele animal preste a serventia, que é mais comum do cachorro, do cavalo, ele possibilita para aquele animal o que o animal necessita. Aquele cavaleiro, de uma maneira geral, ele não deixa a rédea solta. A rédea está sempre firme. Aquele homem que precisa daquele cachorro para o seu trabalho, ele não deixa aquele cachorro familiarizar com outras pessoas e nem com criança. Vai atrapalhá-lo. E ele precisa daquele animal. Então o que acontece? Ele resguarda. Ele possibilita aquilo que aquele animal precisa e possibilita aquilo que não venha a ter interferência na vida daquele cachorro ou daquele cavalo. Para nós, isso é físico. Por que eu não faço um trabalho assim para mim? Então, é bem simples assim. Como é que eu me encontro? Perceber-me. E essa percepção é todo instante da nossa vida. Então, a pessoa tem que lembrar que todo instante a gente está plantando. E é bom a pessoa ir lembrando assim, que aquele que trabalha com o centro motor, ele não pensa muito. Porque o centro motor é preciso. Então não pode ter um desvio. A pessoa trabalha com a linha, a pessoa trabalha com a madeira. Ele não pode descuidar. Então, se a pessoa tem vontade de melhorar na vida, então ela precisa de trabalhar com o centro motor e ela precisa de lembrar que o centro motor está junto com o centro instintivo, quer dizer, um instinto, o que possibilita a vida.
Então, esse trabalho nosso é bem importante, assim, a pessoa ir sendo muito cuidadosa com ela mesma, porque o benefício, quando eu planto direito, eu que vou colher. Porque nós sabemos, assim, que na agricultura não tem uma maneira da pessoa achar que ela vai colher diferente daquilo que foi plantado. E é bem importante, porque nós sabemos assim que aquele que trabalha com o plantio, ele está sempre tirando aquelas ervas que não vai trazer nenhum benefício para aquela plantação. Ele está sabendo assim que ele precisa de dar aquela plantação que ele está querendo ter uma colheita boa, aquilo que ele precisa. Então, se aquela plantação necessita de muita água, então, ou ele tem um sistema de irrigação, ou ele cultiva num lugar que vai apresentar a água que aquela planta necessita. Ele faz esse trabalho. Agora, para a minha saúde, para a minha perspectiva de vida interior, então eu tenho que fazer esse trabalho. Eu tenho que começar a aprender, a perceber-me e observar assim o instante seguinte da minha vida. Porque as leis, elas são justas. Nenhuma pessoa tem dúvida quanto a isso, que é o caso daquela família, que um elemento daquela família passou por situações difíceis e agora encontra com um processo de sofrimento. Aquela família está pedindo, então, para aquele que possibilitou esse sofrimento, ele vem a justiça para ele. No período anterior desse ter passado por essa situação, nós não trabalhamos, nós não perguntamos para a pessoa como é que ele andava pensando na vida, como ele queria. E a gente vai observando assim, quando uma pessoa passa por um acidente, por um sofrimento, e o sofrimento é bem acentuado, então aquela pessoa fala assim, depois, né? Aquilo que eu passei, eu não quero para nenhuma pessoa. E aquele sofrimento que eu tive uma mudança muito grande dentro de mim. Agora me encontro de uma maneira diferente. Mas a gente que conhece as pessoas vai observando assim que ainda não passou o suficiente, porque o tom de voz daquela pessoa ainda é um tom de voz que não agrada a outros, porque o tom de voz tem o tom de voz que agrada. E a gente vai observando assim, que o tom de voz, ele é verdadeiro. Porque uma criança chama um animal que está lá fora da moradia para brincar com ela, o animal vem. Mas no tom de voz daquela criança, aquele tom de voz não dá conta de mandar aquele animal para fora da moradia. Porque agora ela tem um outro propósito. Ela chama o adulto para mandar aquele animal para fora da moradia, porque ela quer fazer outra coisa. Então o tom de voz daquele adulto é diferente do tom de voz daquela criança. Então isso fica fácil da gente observar. O tom de voz daquele professor não é o tom de voz do aluno, é diferente. O tom de voz daquele comandante não é o tom de voz daquele comandado. Então, eu tenho que aprender a ouvir o meu tom de voz, para que eu também tenha essa condição assim de observar como é que eu estou atuando em relação aos meus semelhantes. E se esse tom de voz não for agradável, então o que acontece? Acontece uma coisa bem importante assim, eu não serei agradável. E quando uma pessoa não é agradável, ela recebe influências do jeito que ela possibilitou para aqueles outros. Então, aqueles que receberam um tom de voz que não é agradável, eles também repelem aquele tom de voz. Então, na sequência, quando eles podem, eles querem manter-se distante desse que não tem um tom de voz agradável. Então, os destinos, eles estão sempre entrelaçados, e que não tem norma de tempo e de espaço para a conclusão de um destino. Então a pessoa tem que ter o auxílio do livro Na Luz da Verdade e ela tem que aprender a fazer o trabalho do terceiro mandamento, que é uma reflexão dos 6 dias anteriores. Nós vamos encerrar agora, daqui a pouco nós vamos voltar.